Olá, como vai? Seja bem-vindo a mais um estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. Nós estamos fazendo um voo panorâmico sobre a nossa confissão para entender o conteúdo de cada capítulo da Confissão de Fé Batista. É lógico, você sabe, o nosso estudo não é extensivo, ele é panorâmico, mas nós queremos que seja muito útil para que você conheça, pelo menos por cima, o conteúdo da nossa confissão de fé. No vídeo anterior, nós falamos a respeito das Sagradas Escrituras, parte 2, como interpretá-las e também se existem novas revelações ainda hoje. No vídeo de hoje, porém, nós iremos falar a respeito de Deus, sobre Deus e a Santíssima Trindade. Você conhece quem é Deus? Você sabe quem é o nosso Senhor, o nosso Criador? Venha conosco e participe do conteúdo desse vídeo, assista os vídeos desse canal e seja edificado pela Palavra de Deus. Lembro-me que quando eu trabalhava em call center, uma vez na hora da pausa, uma amiga começou a conversar comigo, a gente entrou em diversos assuntos enquanto comia, e aí ela soube que eu era seminarista, estava pretendendo ser pastor, então ela me perguntou a respeito da minha fé. E ali eu vi uma porta aberta para pregar a palavra de Deus. Ela me perguntou de que igreja fazia parte, eu falei que era da Igreja Batista. Então eu perguntei se ela tinha alguma religião, o que ela professava como fé, o que ela acreditava. E aí ela me respondeu que era agnóstica. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas o agnosticismo é muito mais comum do que o que a gente pensa. Esse A de agnosticismo, na língua grega é um A de negação, ou seja, a palavra não. E gnose significa conhecimento. Então, o que é agnosticismo? Agnosticismo é não conhecimento. Para ficar bem claro o que significa o agnosticismo, é o seguinte: o ateu, se você perguntar para ele se Deus existe, ele vai falar não, Deus não existe. Se você perguntar para o agnóstico se Deus existe ou não, ele vai dizer assim: olha, eu não sei se Deus existe ou não, mas se ele existe, eu não conheço, ou ele não pode ser conhecido. O agnosticismo é isso. Se Deus existe, eu não conheço, nem talvez ele possa ser conhecido. As religiões, para o agnosticismo, elas tentam dar muitas explicações, mas no final elas mesmas não sabem nada a respeito do próprio Deus. É isso que acredita o agnosticismo, e ela diz que é agnóstica. A gente conversou, tentei apresentar o evangelho, depois eu saí do call center, mudei de setor, enfim, a vida andou, nunca mais tive contato com ela. Mas por que eu estou contando essa história? Porque existe um tipo de agnosticismo dentro da igreja que é muito comum. Quando nós vamos falar de teologia, sobretudo da teologia séria, do conteúdo sério a respeito das Escrituras, muitas pessoas, quando a gente começa a entrar em alguns mistérios da fé, essas pessoas falam assim: é mistério demais, é teologia demais, Deus não pode ser conhecido, as pessoas estão tentando encaixar Deus num quadrado. Ora, a gente sabe que Deus não pode ser encaixado numa caixinha, ele não pode ser reduzido. Mas, pelo menos aquilo que ele revelou de si mesmo nas Escrituras, nós não só podemos saber, mas nós temos o dever de aprender. E é a respeito disso que esse capítulo da Confissão trata, sobre Deus e a Santíssima Trindade. Eu gostaria de deixar um versículo para você. Se você pensa assim, ou conhece alguém que pensa assim, ou já pensou dessa maneira: não, teologia é coisa para gente que quer entender Deus demais, enfim, que não gosta muito do assunto. Eu gostaria de deixar para você Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. O texto, estou usando a revista atualizada, o texto diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, existem verdades a respeito de Deus que ele não revelou. E essas verdades que ele não revelou não nos pertencem. Pertence somente a Deus. No entanto, Deus, ele revelou muita coisa a respeito de si mesmo, e aquilo que ele revelou para nós através das Sagradas Escrituras, essas nos pertencem para nós, para os nossos filhos, para que observemos a lei do Senhor. Então, é preciso conhecer a Deus,
É preciso você investigar as Escrituras com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, para que você entenda quem é um Deus a quem você serve. A pergunta 4 do Catecismo Puritano de Charles Haddon Spurgeon, ela pergunta o seguinte: o que é Deus? Isso é o que nos interessa. O que é Deus? A resposta do Catecismo é: Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Falta o fôlego, né? É de tirar o fôlego essa lista que Spurgeon traz para nós. Não dá para a gente analisar termo por termo, parte por parte, mas a primeira lição que a gente tira, que a gente consegue extrair a respeito desse catecismo, e que está totalmente de acordo com a confissão de fé, é que, em primeiro lugar, Deus não pode ser definido. Ninguém consegue definir o que é Deus. Por quê? Porque quando eu defino alguma coisa, eu limito isso que eu estou definindo. Então, Deus ele não tem como definir Deus, porque quando eu defino, eu o limito. É a mesma coisa. Você me perguntar, o que é isso aqui? Que objeto é esse? Eu falo, é um copo. Quando eu estou falando que ele é um copo, estou definindo ele como um copo de plástico, descartável, eu estou dizendo que ele não é tudo mais. Ele só pode ser um copo de plástico. Mas é muito importante quando a gente vê essa lista do Catecismo Puritano, ou até da Confissão de Fé, no capítulo 2, no parágrafo 1, porque você vê uma lista extensa a respeito do que é Deus. O que os confessores estão querendo nos ensinar? Que, apesar de Deus não poder ser definido ou limitado, nós podemos descrever quem é Deus. Então, a tarefa, o objetivo, tanto da Confissão de Fé quanto do Catecismo Puritano e de outros catecismos reformados, não é limitar Deus, não é definir quem é Deus, mas descrever quem é Deus através dos seus atributos, através de suas qualidades perfeitas. Então, não dá para nós analisarmos aqui termo por termo, parte por parte, mas uma lição nós aprendemos, que nós temos nos documentos antigos, nos compêndios teológicos, especialmente em compêndios puritanos, nós temos raras descrições tão bem elaboradas a respeito de quem é Deus. Mas eu gostaria de te chamar a atenção para um atributo em especial: a eternidade de Deus. Eu tenho batido aqui nessa tecla na nossa igreja há já um ano a respeito da eternidade de Deus. Meus queridos amigos, quando a gente vai estudar teologia, especialmente a respeito de Deus, a teologia não serve simplesmente para matar nossa curiosidade. A teologia a respeito de quem é Deus, ela serve sobretudo para que a gente consiga admirá-lo mais. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus e os seus atributos, mais nós devemos render-lhe louvor. Isso influencia diretamente no culto que lhe prestamos. Então, eu gostaria de pensar aqui a eternidade de Deus. No Salmo 90, versículo 1 e 2, o texto diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Deus criou tudo que existe. E quem criou Deus? Isso é uma questão que, quando a gente se depara com a eternidade de Deus, a gente já começa a dobrar os joelhos e perceber como Ele é grande, grande e grande. Quem criou Deus? A resposta é: ninguém. Deus sempre esteve lá. Deus sempre existiu. Quando o salmista diz: de eternidade a eternidade Tu és Deus, em linguagem humana, poderíamos dizer o seguinte: o salmista, que aqui no caso é Moisés, ele está dizendo que na eternidade passada, Deus já era Deus. Na eternidade futura, Deus também será Deus, como se existisse isso. É uma linguagem humana, mas para nós entendermos melhor. Em resumo, Deus, ele nunca teve um começo. Nunca teve um começo. E aí eu gostaria de lembrar o meu professor de Teologia Sistemática no Seminário Batista Regular, antes de fazer o bacharelado. Eu passei por lá para fazer a licenciatura em Teologia. Concluí o médio e depois eu fui para o bacharel. O meu professor de Teologia Sistemática, lá no Regular, ele nos conta uma história
fantástica, o professor Carlos Bacotina, que até hoje eu não esqueço. E ele diz o seguinte: Deus sempre existiu, ele nunca teve um começo. Se ele nunca teve um começo, ele não precisou aprender. Então ele não erra. Se ele não precisou aprender e ele não erra, ele não muda, cresce ou se desenvolve. Então é essa a lógica a respeito de Deus. Deus, ele é eterno, nunca teve começo. Se ele nunca teve começo, ele nunca precisou aprender. Se ele não precisou aprender, ele não erra. Se ele não erra, ele também não muda. Então, veja só quem é o nosso Deus. Ele é um ser coerente consigo mesmo. Deus é um ser coerente com quem ele é. Então, agora, veja a grandeza de Deus. Uma outra questão a respeito da eternidade de Deus que nós podemos destacar aqui é que Deus ele é autossuficiente. E isso está posto no parágrafo 2 do capítulo 2 da nossa confissão. Deus, ele possui toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança em e de si mesmo. É assim que começa o segundo parágrafo. Deus não depende de ninguém para existir. Deus possui vida em si. Toda vez que alguém está querendo dizer que é autossuficiente, que não depende de ninguém, na verdade o que essa pessoa está fazendo sem pensar, sem refletir, sem saber, é que ela está querendo usurpar o lugar de Deus. Só existe um que é autossuficiente e não precisa de ninguém. É Deus. Tudo existe nele. Nada existe fora dele. Mas ele não depende de nada nem de ninguém para existir, porque ele possui vida em si. Se ele é um ser tão alto, tão sublime, tão grande, nós precisamos entender que ele é totalmente outro. Por que é importante nós entendermos isso? Porque, minha gente, tem muitos cristãos que pensam que Deus é um homem grandão. Deus não é um homem grandão. Ele é totalmente outro. Ele é tão outro que muitas coisas que são erradas para nós são certas para Deus. Por exemplo, eu não posso tirar a vida de ninguém. Isso é errado para mim. Mas Deus dá a vida e tira a vida. Se não, veja Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Olha o que está escrito nesta passagem da palavra de Deus. Vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, às vezes, o que é errado para mim não é errado para Deus. Deixa eu te dar um exemplo, uma ilustração, para ficar bem gravada essa questão na sua memória, para que você entenda bem o que nós estamos querendo passar. Digamos que eu chegue na sua casa agora, na sala da sua casa, e encontre lá um quadro muito bonito. Você ama aquele quadro, só que eu não gosto dele. Não sei por que eu cismei que eu não gosto daquele quadro. Eu posso chegar agora na sala da tua casa e tirar o seu quadro, que você gosta tanto de lugar, e falar, não, ele não vai ficar aqui? Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a casa não é minha, é sua. Agora, eu posso fazer isso na minha casa? É óbvio que eu posso, porque é a minha casa. Então, muitas vezes o que é errado para mim não é errado para Deus. Por quê? Porque ele é totalmente outro. Se você pensa que Deus ele é um homem grandão que se enquadra na nossa forma de pensar, já é bom você começar a desistir dessa ideia. Por quê? Porque Deus é totalmente outro, ele é transcendente, ele está acima de todas as coisas. Então, ele é o padrão daquilo que é bom, daquilo que é mal, ele é quem diz o que é certo e o que é errado. Ele não se enquadra na realidade humana, embora toda a humanidade tenha que se enquadrar a ele e a sua santa palavra. Uma segunda questão que nós devemos entender a respeito de Deus é como Deus age. Nós falamos primeiro dos atributos de Deus e agora a gente vai falar como Deus age. É só uma questão muito importante que a confissão de fé vem trazer e que nós confessamos com a nossa confissão. A confissão de fé, ela diz que Deus é amorosíssimo. Então, gente, não há dúvidas. Deus é amor. Deus é amor. Por mais que a vida esteja difícil, Deus é amor. Por mais que catástrofes aconteçam, Deus é amor. Por mais que coisas ruins aconteçam, Deus é amor. No entanto, outra questão que a gente não pode deixar de colocar, e que a confissão de fé trabalha muito bem, é lá embaixo, ela diz assim, Deus também é justíssimo e terrível em seus julgamentos. Ele não tem o culpado por inocente. Deus é amor, Deus é justiça. Parece que é uma coisa que a nossa sociedade hoje às vezes esquece também, né? A Bíblia fala o seguinte, Deus é amor. A sociedade lê assim, o amor é Deus. Não, Deus é amor.
mas ele também é justiça. E esse atributo, junto com a santidade de Deus, ele é o que regula e faz com que Deus seja perfeito. Porque o fato de Deus ser amor não significa que ele é um ser sentimentalista. Ele não deixa de ser justo porque ele é amor. Ele não é simplesmente carrasco só porque ele é justo. Ele é amor e ele é justiça. Ou seja, ele é perfeito. Esse é o nosso Deus. Você percebe que Deus não é um homem grandão? Você percebe a profundidade do que estamos falando quando falamos de Deus? Nós falamos aqui a respeito dos atributos de Deus, quem ele é e como ele age. Ele age com amor e com justiça. Então, perceba a profundidade do que nós estamos falando. Se você for à confissão de fé, eu encorajo, compre a confissão de fé, leia o parágrafo 1 do capítulo 2 e o parágrafo 2 também. Você vai ter uma riquíssima descrição a respeito de quem é o Deus a quem você serve. Agora, veja como muitas vezes o nosso culto a Deus é raso. Os atributos de Deus, o estudo desse tema, ele serve exatamente para que nós enriqueçamos o nosso culto, para que a gente dê um culto cada vez mais agradável a Deus. É por isso que é importante também você compartilhar esse vídeo, porque quantas pessoas pensam que Deus é um homem grandão, que não tem a ideia de Deus como sendo totalmente outro. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas querem fazer Deus de empregado? Quantas pessoas, por exemplo, querem pegar Deus pelo colarinho e falar assim, eu determino, porque não entendem que quando estão lidando com Deus, estão lidando com um ser que é totalmente outro. Ele é o dono da bola, ele é o dono da regra. Veja a importância da mensagem que estamos transmitindo. Existem muitas pessoas no engano, servindo um Deus falso, um Deus que não é o Deus verdadeiro. E é por isso que nós precisamos propagar essa mensagem, é por isso que nós estamos aqui, utilizando inclusive as redes sociais, para entregar esta mensagem e dizer, não, Deus não é assim, Deus não é garçom do ser humano, Deus é totalmente outro. É por isso que eu te digo, se você tem sido impactado por essas verdades, compartilhe, encoraje as pessoas a assistir, assista junto com as pessoas e mande dúvidas, questões aqui nos comentários, se comunique com a gente, nós estamos à disposição, mas perceba que Deus, quando falamos em Deus, nós estamos falando em um ser supremo. E Ele é o Criador, nós somos sua criatura. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.